Opa pessoal, tudo bem? Aqui é o Hélio da aula de gestão e eu vim aqui para falar um pouco mais a respeito dos sistemas que compõem o pacote de soluções de software, né, de gestão que estão disponíveis para os membros da comunidade aula de gestão. Se você caiu aqui nesse vídeo de paraquedas, não está sabendo ainda, é, dentro do projeto Aula de Gestão existe a comunidade Aula de Gestão e na comunidade, os membros da comunidade têm acesso a um pacote completo, não só de treinamentos, no que diz respeito a como atrair mais clientes, como utilizar as ferramentas de marketing disponíveis no mercado para conseguir atrair clientes investindo muito pouco. Nós temos um pacote completo de softwares disponíveis gratuitamente para que os membros da comunidade possam fazer a gestão aí de seus negócios. Hoje, especificamente, a gente vai se concentrar em responder perguntas a respeito do módulo desses softwares, desses sistemas que gerenciam o atendimento ao cliente, desde chamados, controle de ordem de serviço e também agendamentos técnicos para aquelas empresas que têm equipes técnicas que atendem o cliente, seja através de atendimento remoto ou enviando o técnico presencialmente até o cliente. Então, vamos dar uma olhada nisso. Eu vou compartilhar com vocês aqui a minha tela e a gente vai falando a respeito das funcionalidades. Vamos lá. Muito bem. Esse aqui é o sistema que a gente utiliza, então, se você não teve a chance de ver os vídeos anteriores, ele é bastante completo, abrange todas as áreas de uma empresa. A gente vai dar uma passadinha aqui rapidamente sobre alguns aspectos. Então, quando eu faço o acesso ao sistema, veja só, eu tenho a possibilidade de escolher empresa e filial, né? Se eventualmente dentro do meu negócio eu trabalho com um esquema de filiais, de modo a controlar essas filiais, a fazer a gestão separada, mas o gerenciamento e controle unificado, o acesso à informação numa única base de dados. Então, muito bem, eu faço o meu acesso. De cara, ele me traz algumas informações preliminares aqui, né? E claro que essas informações elas vão evoluindo à medida em que eu vou avançando. Como eu estou focado aqui em chamados e ordem de serviço, então ele me traz aqui esses gráficos me demonstrando aqui o volume de ordem de serviço e de chamados de acordo com cada status que eu tenho definidos lá dentro da configuração. Cada empresa configura do seu jeito, de acordo com a realidade do seu atendimento aí para os seus clientes. Mas muito bem, vamos focando aqui no nosso objetivo. Olha, em atendimento, nós acessamos aqui a parte de chamados. Então ele me traz toda uma opção para eu poder fazer algumas buscas, para a gente não perder tempo aqui. Deixa eu fazer acesso a um que já esteja preenchido. Então ele é bastante simples, né? Eu consigo numa única tela ter toda a informação, desde a requisição do meu cliente, né? Quem é o cliente, quem é o reclamante, né? Quem é o profissional ou a pessoa lá dentro da empresa do meu cliente que fez aquela solicitação e o e-mail, né? Eventualmente dessa pessoa. Então o que ocorre? No controle de chamados, eu a minha equipe interna ela recebe aquele primeiro atendimento, seja por e-mail, telefone ou WhatsApp, e aí o profissional de atendimento ele alimenta as informações aqui no controle de chamado e a partir daqui o controle de chamado ele vai evoluindo, ele vai avançando, com o intuito, claro, de atender aquele cliente, né? Então eu tenho aqui a reclamação, a solicitação do cliente, uma área onde a equipe interna pode informar qual é o diagnóstico daquele problema, os procedimentos que foram adotados para resolver o problema e eventuais observações que se queira fazer, né? Aqui mais à direita, o próprio sistema já preenche alguns campos, mas outros podem ser preenchidos, como por exemplo, quem cadastrou aquele chamado, enfim, quem era o responsável por resolver aquela questão e quem efetivamente resolveu. Enfim, como vocês podem ver, uma tela bastante simples, de uma maneira
realmente bastante simples de resolver e armazenar informações sobre cada um dos chamados, para que isso possa ser feito bem rápido, eventualmente enquanto o cliente ainda está na linha, né? Mas aqui abaixo nós temos uma opção de enviar protocolo por e-mail. E aí o sistema ele pode ser configurado de duas maneiras diferentes. A maneira número 1, toda vez que um chamado é criado, o cliente recebe no e-mail cadastrado o protocolo da criação daquele chamado. E toda vez que aquele chamado recebe algum tipo de alteração ou modificação, alguém acrescenta uma nova informação, o cliente de novo recebe um protocolo automaticamente. Se for o caso no seu negócio, você preferir que isso não ocorra automaticamente, desabilita essa opção e utiliza manualmente esse botão aqui embaixo, onde você, o operador, clica e envia o protocolo para o cliente, para o e-mail do cliente, informando sobre esse chamado número 80, por exemplo, né? Então aqui em cima a gente tem a opção também, rapidamente, de navegar entre os múltiplos chamados que eventualmente existam no atendimento. E aí eu dou uma paradinha nesse aqui para mostrar um exemplo interessante. Esse chamado aqui, veja só, ele foi feito pelo cliente e a pessoa que atendeu entendeu que era necessário abrir uma ordem de serviço para atender aquele chamado, esse chamado aqui do cliente. Então, foi o que ela fez, veio aqui e tem uma ordem de serviço aqui aberta. Repare o seguinte, nós temos dentro do chamado o status aqui em cima, olha. Esse chamado ainda está em aberto. Nesse caso, que foi aberto uma ordem de serviço, se eu dou 2 cliques aqui, eu consigo ter acesso às informações dessa ordem de serviço. Eu posso, dentro da ordem de serviço, estabelecer também critérios de motivo, diagnóstico e procedimento. E, claro, posso, nesse caso especificamente, inclusive anexar para que técnico da minha equipe eu vou enviar essa ordem de serviço para que ele possa proceder com o atendimento. E aí existem algumas possibilidades, né? Para quem ainda opera no modelo à moda antiga, você clica aqui na impressorinha e você consegue gerar o formulário, a ordem de serviço, num PDF que pode ser impresso e utilizar esse formulário para que possa colher observações em campo, né? E coletar inclusive a assinatura do cliente, se for o caso, com informações inclusive de produtos e serviços que foram incluídos ali para poder prestar esse serviço. Essa é a maneira de quem ainda opera, claro, através do uso de papel e precisa disso para algum tipo de controle diferente. Uma outra possibilidade, que nós também já temos, é fazer esse controle, né? Elimina esse documento e isso passa a ser feito através do dispositivo, o smartphone do técnico, que ele recebe essa ordem de serviço sem precisar passar pela empresa, quer dizer, já vai direto lá para o smartphone dele e ele, a partir dali, segue para o atendimento da ordem de serviço, fazendo todo o procedimento e lá do próprio aparelho dele vai alimentando a base de dados aqui interna da empresa, onde você consegue depois visualizar isso também. Aqui também tem o mesmo conceito do envio de protocolo, né? À medida em que essa ordem de serviço vai evoluindo e recebendo cada vez mais informação, o cliente recebe um protocolo disso, ou você pode fazer o envio manualmente desse protocolo. No caso da ordem de serviço, também é possível fazer o vínculo de propostas, né, e orçamentos relativos àquele atendimento. Incluir equipamentos que foram utilizados, como no modelo lá impresso, quando isso é feito através do dispositivo de smartphone, né, do aplicativo de smartphone, esses dados são preenchidos aqui automaticamente. Assim como equipamentos, né? Então, quer dizer, você tem, por exemplo, um contrato lá com o cliente e você atende dando manutenção num determinado equipamento ou em vários equipamentos, você consegue
informações e você consegue criar um histórico, por exemplo, num DVR ou num PADX modelo tal, você tem um histórico lá de quantas vezes ao longo daquele período que você está querendo analisar, quantas vezes ele sofreu algum tipo de intervenção da sua equipe técnica e de atendimento. Então, esses aqui são os dois módulos de atendimento chamado, né, gerenciamento de chamada e gerenciamento de ordem de serviço, e eles estão vinculados com a agenda dos técnicos, né, de modo que você consegue controlar como que estão as agendas dos técnicos de campo, tudo isso ligado. A agenda do técnico está vinculada com a ordem de serviço que ele atende, que por sua vez está vinculado com o chamado que foi onde surgiu a solicitação do seu cliente, e você consegue com isso fechar todo o diagnóstico e acompanhar todo o processo de execução de serviços para atender chamados dos seus clientes. Tudo isso aqui que eu estou te mostrando, ele vem de maneira gratuita, como a gente já disse, para os membros lá da comunidade Aula de Gestão. Se você não conhece a comunidade, vale a pena conhecer, está aqui no primeiro link na descrição desse vídeo, ok? Agora, passando rapidamente pelos outros aspectos do sistema, todos eles também disponíveis lá para os membros da comunidade Aula de Gestão. Então vamos lá, aqui eu tenho a parte de atendimento, que foi isso que nós acabamos de ver, né? Controle de chamado, controle de ordem de serviço, controle de agendamentos. Tem toda a parte de contratos, onde você consegue cadastrar os contratos que você tem com o seu cliente e consegue gerenciar não só vencimento do contrato, atualizações, informações relativas àquele contrato, mas consegue também fazer o faturamento recorrente, se for o caso. Sei lá, você tem um contrato de prestação de serviço, que você faz uma cobrança mensal de um valor X por aquele serviço. O módulo de contratos está ligado com o módulo financeiro e ele consegue fazer automaticamente esse faturamento, e você consegue emitir nota fiscal, emitir eventualmente boletos e gerenciar esse processo previamente cadastrado sem ter que ficar se perdendo ali na data do faturamento, fazendo tudo manualmente. Bastante simples, bastante rápido e bem prático para o dia a dia. Tem também o módulo financeiro, né, que também se integra com todos os outros. Ele se integra com a parte de contrato, se integra com a parte de ordem de serviço, com a parte do comercial, de vendas e pedidos, de modo que você consegue gerenciar tanto contas a pagar como contas a receber e todos os processos que envolvem esses dois cenários de uma maneira bastante rápida, bastante simples. A gente já fez alguns vídeos sobre isso, a gente fez também até algumas lives a respeito desse assunto. Se você não viu, vale a pena ficar atento, se inscreve aí no canal para você ter acesso a esse tipo de informação em primeira mão. Enfim, e aí também todo o controle de estoque, e aí nós estamos falando de todo o processo de controlar seu estoque, fazendo baixas automáticas quando ocorre uma venda, ou baixa automática quando um técnico pega um equipamento e coloca esse equipamento já na instalação do cliente. Dá para você gerenciar toda a movimentação do estoque, não só da sua empresa, como de eventuais filiais, inclusive o gerenciamento de estoque quando você move esse estoque de uma filial para outra. De maneira muito simples, muito rápida. Balanço também é feito de uma forma bastante simplificada. Para você ter uma ideia, todos esses módulos do sistema, a gente tem casos de clientes que participam da comunidade que uma única pessoa, né, por se tratar de uma empresa realmente pequena, uma única pessoa gerencia todos esses módulos sozinha, e ainda gerencia equipe de campo de 10 profissionais através do sistema, que justamente facilita ainda mais esse processo de gerenciamento. E aí um outro módulo bastante importante e utilizado por todos é a parte de pedidos, orçamentos, envio de propostas por e-mail. Quer dizer, você entra no sistema, cadastra o cliente, cria aquela proposta e consegue fazer o envio dela por e-mail de uma maneira muito rápida, muito simples, e o cliente recebe essa informação
dentro de um formato interessante, com a proposta em PDF já anexa no e-mail, quer dizer, você não precisa ficar procurando onde é que está isso, como é que montou, quem foi que fez, quando fez, tudo disponível de maneira simples e rápida para você poder ganhar tempo na geração aí e no gerenciamento do negócio. Outra coisa interessante também, a gente falou sobre a agenda, existe a agenda comercial. Tem a agenda dos técnicos e a agenda comercial. Você pode disponibilizar o módulo de agenda para toda a equipe comercial, de modo que você consegue, dentro do cadastro do cliente, você passa a ter um histórico. Como assim um histórico? Você começa a gerar uma informação numa sequência onde você sabe exatamente o que aconteceu com aquele cliente, quando aconteceu, quais foram os atendimentos, como isso se deu, quem resolveu o problema, quem abriu a solicitação, enfim, tudo o que aconteceu com o seu cliente durante aquela fase de atendimento, você consegue visualizar através do cadastro de cliente, de uma maneira também bastante simples e rápida, sem precisar ficar perguntando para fulano o que aconteceu, quem foi o vendedor que atendeu. Uma coisa mais ágil, mais simples, como precisa ser no dia a dia. Então, você acaba conseguindo garantir que um número muito pequeno de pessoas consiga atender de maneira muito mais rápida e eficiente um número bem maior de clientes à medida em que os negócios vão avançando. E claro, né, uma coisa que a gente trata com o cliente hoje, daqui a algum tempo ninguém mais lembra o que foi falado, ou então um profissional sai da empresa e ele leva consigo aquela informação que ele anotou na agenda. Centralizando da maneira correta, você tem acesso aqui a todos os contatos, a toda a vida financeira daquele cliente. Repare que aqui nós ainda temos a opção de controle de cheques, né, que não se utiliza muito hoje em dia, mas ainda tem clientes que trabalham bastante com essa modalidade. Enfim, informações complementares, todos os atendimentos, olha, numa única tela, quer dizer, eu estou vendo aqui os dados da cliente Ana Paula, numa única tela eu tenho todas as ações de venda e de pós-venda que foram realizadas com ela, envio de propostas e orçamentos, enfim, telefonemas realizados. Eu tenho os chamados, quer dizer, eu consigo ter acesso a todos os chamados, os agendamentos e ordens de serviço. Então veja que centralizando numa única interface, eu consigo saber exatamente o que se passou com esse cliente ao longo do tempo em que nós estamos fazendo o atendimento, seja comercial ou técnico, dentro das necessidades daquele cliente. E claro, aqui eu consigo ter uma visão mais simplória a respeito de pedidos e orçamentos que foram colocados para esse cliente. Bom, a gente se estendeu aqui um pouco mais além do nosso objetivo principal, que na verdade era a questão de controle de chamados e ordem de serviço, justamente para que vocês pudessem visualizar como é que funciona e como é que se integram, quer dizer, até onde vai. Não é só uma questão de gerenciar chamados e ordem de serviço junto com agendamentos. Vai muito além disso. Muito além disso e tudo integrado dentro de uma mesma ferramenta. Diferentemente de outros modelos de comunidades e grupos que são criados, onde o pessoal disponibiliza planilhas do Excel, disponibiliza alguns e-books para ajudar no processo de gestão. Aqui não, a gente disponibiliza a ferramenta completa, totalmente abrangente, que contempla todas as áreas da empresa, para que você possa aplicar aí no seu negócio e fazer com que o processo de gestão seja cada vez mais eficiente. Então, se você não conhece ainda, vale a pena você conhecer a comunidade Aula de Gestão. O link está aqui abaixo e tem uma série de outras informações para você entender como é que ela funciona e eventualmente até participar. Um abraço e a gente se vê no próximo vídeo.